Fala galera da segunda série CPI Americano do Brasil, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos iniciando mais uma aula de matemática. Na aula passada eu fiz a correção de uma atividade sobre a regra de Chió, ou regra de Chió. E hoje a gente dá continuidade no nosso conteúdo de determinantes, né? A última parte aí para a gente começar a falar de sistemas lineares. E hoje eu vou falar sobre as propriedades dos determinantes. Pessoal, são 7 propriedades que nós vamos ver nessa aula que vão facilitar o cálculo de alguns determinantes, né? Essas propriedades aí vão servir aí para facilitar o cálculo. Você já vai bater o olho às vezes na matriz e nem vai precisar fazer o cálculo do determinante, já dá a resposta direta, né? Em alguns casos. Então, a primeira propriedade que a gente vai falar hoje está ali a P1, propriedade número 1, é a propriedade da fileira nula. O que diz essa propriedade da fileira nula? Se uma matriz possui uma linha ou coluna nula, nula quer dizer o quê? Que todos os elementos são iguais a zero, né? Seu determinante será igual a zero. Então, aqui temos um exemplo de uma matriz 3 por 3. E esse determinante aqui, né, como a gente já identificou aqui que tem uma coluna nula, isso aqui eu nem preciso fazer aqui a regra de Sarri e fazer setinha e calcular, né? Pela propriedade aqui, eu já sei que o determinante aqui vai ser igual a zero, porque tem uma fileira nula aqui, certo? E aí você pode fazer o teste aí, ó, na sua casa, se você quiser pegar essa matriz aqui, fazer por Sarri, né, repetir as duas colunas e fazer a setinha, fazer todos os cálculos, você vai ver que o resultado vai ser igual a zero. E isso vai acontecer toda vez que uma fileira for nula, certo? Pode ser linha ou pode ser coluna. Então essa é a primeira propriedade. Vocês vão anotando, por favor, aí essas propriedades no caderno, ok? A propriedade número 2 é a seguinte: o determinante aqui de uma matriz A, ele é igual ao determinante da transposta de A. E é isso que diz aqui, né? O determinante de uma matriz será sempre igual ao determinante de sua transposta. Então vamos ver nesse exemplo aqui. Eu tenho aqui um determinantezinho de uma matriz 2 por 2. Vou calcular aqui, ó, 2 por 2 é só multiplicar a diagonal principal. Menos 2 vezes 5, menos 10. A secundária eu vou multiplicar também. E aí vou inverter o sinal já para fazer o cálculo direto. Ó. 3 vezes 1 é 3. Vou colocar menos 3. E o determinante aqui é menos 3 menos 10, que é menos 13. Ok. Aqui do lado eu tenho a transposta desse determinante, dessa matrizinha aqui, né? Essa linha menos 2 e 3, aqui ela é o quê? Coluna. Né? A matriz transposta, as linhas se tornam colunas. Então, essa linha aqui ela é a primeira coluna e essa aqui que é a segunda linha, que ela é a segunda coluna. Então, essa é a transposta. Fazendo agora o cálculo do determinante aqui dessa transposta, só para a gente verificar a propriedade, né? Vai ficar, ó, menos 2 vezes 5, menos 10. E 1 vezes 3 aqui é 3 positivo. Certo? Eu vou inverter o sinal para fazer o cálculo direto, menos 3, e o determinante é menos 3 menos 10, que é menos 13. Então, a gente fez a verificação aí dessa segunda propriedade, né? O determinante de uma matriz será sempre igual ao determinante de sua transposta. Vamos agora à propriedade 3 e 4. Então, vamos lá, galera. Propriedade número 3 está aí. Propriedade da troca de fileiras. Está dizendo o seguinte: se trocarmos duas linhas ou duas colunas de lugar, troca-se o sinal do determinante. Como assim, professor, trocar duas linhas ou duas colunas de lugar? Se você inverter a posição das linhas, né? Das fileiras, no caso. Então, aqui temos um exemplo de um determinante 2 por 2. E aqui, pessoal, eu estou pegando matrizes com elementos numéricos, mas se a gente faz também utilizando as matrizes genéricas, a gente consegue perceber também essas propriedades, tá? A gente consegue verificar também utilizando matriz genérica.
mas aqui acredito que com os elementos numéricos fica mais fácil para vocês. Então veja, nós temos aqui um determinante 2 por 2, e aqui eu vou calcular o determinante dele. Principal aqui 4 vezes 5, 20 positivo, e aqui a secundária é menos 1 vezes 2 é menos 2. Eu já vou inverter o sinal, colocar mais 2, e o determinante vai ser essa soma, mais 2 mais 20, que é 22, positivo. E agora o que é que eu vou fazer para verificar aqui, né? Eu vou trocar duas fileiras de lugar. Pode ser trocar as duas colunas, né? Essa primeira coluna vai ser a segunda e a segunda vai ser a primeira. Ou também se eu trocar as linhas, né? E aí se eu fizer as duas trocas, trocar as duas colunas e trocar as duas linhas, aí o sinal vai inverter duas vezes, o determinante vai ficar o mesmo, né? Mas então eu vou fazer essa troca aqui de duas fileiras. Eu vou trocar as linhas. Então aqui, essa primeira linha 4 menos 1, ela vai ficar embaixo. 4 menos 1. E 2 e 5 vão passar para cima. 2 e 5. Fiz a troca das linhas. O que a propriedade está garantindo aqui é o seguinte, que o determinante vai inverter só o sinal, né? Então aqui no caso esse determinante, o resultado vai ser menos 22, utilizando a propriedade, sem resolver. Vamos fazer ele aqui para a gente garantir. Então, vou multiplicar agora aqui diagonal principal. 2 vezes menos 1 é menos 2. Diagonal secundária eu vou multiplicar. Já vou inverter o sinal aqui. 5 vezes 4 é 20 positivo. Vai inverter, vai ficar menos 20. E aí aqui a gente fazendo essa operação menos 20 menos 2 é o quê? Menos 22. Pronto, está verificado realmente essa propriedade aí, ó, de troca de fileiras. Então, se a gente troca duas fileiras de lugar, o determinante ele inverte o sinal, certo? Aqui é positivo, aqui o sinal ficou negativo. Então, essa é a propriedade número 3. A propriedade número 4 está dizendo o seguinte: produto de um número real por uma fileira. Se multiplicarmos uma fileira da matriz, e aí quando fala fileira, quer dizer que pode ser linha ou coluna, né? Multiplicarmos uma fileira da matriz por n pertencente aos reais, né? No caso esse n é um número qualquer aí real, o determinante também será multiplicado por n. Eu vou apagar essa primeira parte aqui para fazer o exemplo dessa propriedade 4, vocês podem estar anotando aí as duas. Então, o que está dizendo essa propriedade número 4? Vou fazer exemplos aqui para a gente perceber. Exemplo. Está dizendo o seguinte, que a gente tem uma matriz aí, né? Vou pegar uma matriz qualquer aqui, 2 por 2, para ficar mais fácil da gente fazer. Mas serve para uma matriz de qualquer ordem, no caso aí, né? 3 por 3, 4 por 4. Vou pegar aqui menos 2... 3, 1 e 4. Pronto. A propriedade está falando o seguinte, que se eu multiplicar um elemento aqui, um número real, vamos pegar um número real aqui, vou pegar o 5, que não aparece na matriz. Se eu multiplicar esse 5 por uma linha, certo? Se eu multiplicar o 5 por essa primeira linha, o determinante dessa matriz original aqui, ó, vai dar um resultado. Vamos supor que esse determinante aqui, deixa eu calcular ele logo. Vamos calcular o determinante dessa matriz original aqui. Menos 2 vezes 4 é menos 8, vou colocar aqui. E 3 vezes 1 é 3, vou inverter o sinal, vai ficar menos 3, menos 8 é o que? Menos 11. Então, eu sei que o determinante dessa matriz é menos 11. Se eu multiplicar a primeira linha por 5, o resultado da nova matriz aqui vai ser menos 11 vezes 5, que no caso é menos 55. Vamos fazer, para a gente ver se vai dar certo isso aí? Então, o que eu estou fazendo aí? Eu vou multiplicar apenas a primeira linha por 5. Então, vai ficar assim. 5 vezes menos 2 vai ficar menos 10. 5 vezes 3 aqui vai ficar 15. E a linha de baixo continua a mesma.
De acordo com essa propriedade número 4, se só a primeira linha foi multiplicada por 5, significa que esse determinante aqui, ó, é esse determinante também multiplicado por 5. Ou seja, menos 11 vezes 5, esse determinante é para dar menos 55. Vamos fazer a continha para ver aí. Vou multiplicar a diagonal principal. Menos 10 vezes 4 é menos 40. E a secundária, 15 vezes 1 é 15 positivo. Já vou inverter o sinal, vai ficar menos 15. Menos 15 menos 40, menos 55. Assim como garantia aí a propriedade número 4. Se eu multiplicar a primeira linha por 5, certo? O determinante da nova matriz, no caso é esse determinante também vezes 5. Professor, e se você multiplica aí a matriz inteira por 5? No caso, pessoal, se eu estiver multiplicando a matriz inteira por 5, o 5 está multiplicando pela primeira linha e pela segunda linha, certo? Ou seja, se eu multiplico toda a matriz por 5, é a mesma coisa de eu multiplicar também por 5 o determinante por 5, só que duas vezes, né? Porque cada fileira que você multiplica por 5, o determinante vai multiplicar por 5 uma vez. Então, se eu estou multiplicando por 5 a primeira linha e a segunda linha, então esse determinante vai multiplicar por 5 e por 5 de novo, já que eu estou usando duas linhas. Certo? E a mesma coisa, uma matriz 3 por 3, né? Se você multiplica uma matriz 3 por 3 por um número real, no final o determinante da matriz da nova matriz, né? É o determinante da matriz original vezes o número real elevado ao cubo. O número real que você multiplicou pela matriz original ao cubo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um exemplo para vocês aqui. Vamos fazer um exemplo assim. Vou fazer um exemplo agora com variáveis, tá? Então, vou pegar uma matriz 3 por 3 aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Certo? Pessoal, se eu falo para vocês, o determinante dessa matriz aqui é igual a K. Certo? Eu estou afirmando que o determinante dessa matriz aqui é igual a K. Agora, o que vai acontecer se eu multiplicar essa matriz aí por 3? O que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Ó, 3 vezes essa matriz aí, A, B, C, D, E, F, G, H e I. Tem até algumas questões que são desse jeito, tá? Então, olha só. Essa matriz aqui, eu sei que o determinante dela é K. Se eu multiplicar essa matriz aqui por 3, quanto é que vai ser o determinante dela em função de K? Bom, professor, de acordo com a propriedade 4, se a gente pegasse esse 3 e multiplicasse só pela primeira linha, certo? O resultado aqui seria esse determinante aqui, que é K, vezes 3, porque eu estou multiplicando pela primeira linha, né? Se eu multiplico ele por uma fileira, ele vai ser multiplicado pelo determinante também. Aqui no caso, como ele é multiplicado pela matriz inteira, então ele está multiplicando pelas 3 linhas, né? Ó, se eu pego esse 3 e vou multiplicar pela matriz, ele vai multiplicar por todos os elementos. Então é como se ele tivesse multiplicado pelas 3 linhas. E aí, pessoal, vai ficar como? É o determinante da matriz ali, que é K, e cada linha que ele multiplica é o 3 que vai multiplicar aqui. Ó. Então, multiplicou 3 pela primeira linha aqui, então multiplica 3 pelo determinante. Multiplicou 3 pela segunda linha, 3 de novo pelo determinante. Multiplicou 3 pela terceira linha, 3 também pelo determinante. Então, é como se fosse aqui K vezes 3 ao cubo, né? Isso aqui vai dar o quê? 27K. É isso que diz essa propriedade número 4 aí. Então, vamos agora à propriedade 5 e propriedade 6. Pessoal, então agora, propriedade número 5. É a propriedade, está falando ali das fileiras múltiplas. E o que diz essa propriedade número 5 aí? Se uma matriz possui duas fileiras iguais ou múltiplas, seu determinante será igual a 0. Então veja que nesse exemplo, pessoal, que a gente tem uma matriz aqui
Aí a gente vai ter que dar uma avaliada na matriz, né? E eu percebo que essa primeira linha e a terceira linha são múltiplas uma da outra, né? Se você observar, essa terceira linha, ela é a primeira linha toda multiplicada por 2. Ou se você multiplicar toda a primeira linha por 2, você vai ter a terceira linha, certo? Ou seja, são duas fileiras múltiplas. O que essa propriedade diz é que se a matriz possui fileiras múltiplas, aqui no caso são duas linhas múltiplas, né? Então, esse determinante aqui será igual a 0. E faz todo sentido, pessoal. Por quê? Por que faz todo sentido, professor? Porque a gente já aprendeu aqui, em aulas anteriores, a gente já conhece o Teorema de Jacobi. O Teorema de Jacobi garante que se a gente multiplicar uma fileira por um número e somar com outra fileira, alterando os resultados da fileira que você somou, o determinante continua o mesmo, certo? Então aqui nessa matriz, se a gente multiplica por menos 2 a primeira linha e soma com a terceira, essa terceira linha aqui ela vai zerar todos os elementos, certo? Se a gente multiplicar a primeira por menos 2 e somar com a terceira, vai zerar, vai ficar a fileira nula, e aí a gente volta na propriedade já anterior que a gente já falou, né? Se tiver fileira nula, o determinante é quanto? É 0. Então, é isso que garante a propriedade número 5, tá? Isso vai acontecer também se as fileiras forem iguais, né? Se, por exemplo, aqui eu tenho menos 2, 1 e 3, e eu tiver outra linha com esses mesmos elementos, o determinante também será igual a 0. Se você está com dúvida aí, para verificar, você vai pegar essa matriz original aqui, vai repetir as duas colunas e calcular o determinante por Sarri, né? Você vai fazer todos os cálculos e vai ver que o resultado é igual a 0. A propriedade número 6 está falando ali a propriedade da matriz triangular. Qual que é essa propriedade número 6 aí? Olha só. O determinante de uma matriz triangular será sempre o produto da diagonal principal, no caso dos elementos que compõem a diagonal principal. Aí, pessoal, você vai falar, professor, o que é a mesma matriz triangular? É aquela matriz aí, ó, que ela possui os elementos nulos ou abaixo ou acima da diagonal principal, né? A diagonal principal a gente já conhece, que é essa em que o I é igual a J, né? Os índices J são iguais. Aqui está de azul a diagonal principal. E abaixo da diagonal principal os elementos são todos nulos. Então essa aqui é chamada de matriz triangular inferior, né? Aqui, nesse outro exemplo, eu tenho a diagonal principal aqui. E acima da diagonal principal, opa, aqui o 3, também é diagonal principal. Acima dela aqui, ó, a gente tem todos os elementos aí nulos, né? Essa é chamada matriz triangular inferior, essa é chamada matriz triangular superior. E o que garante a propriedade? Que dessas matrizes triangular, o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal, certo? Então, quando você vê a matriz triangular, você não vai precisar, nesse caso que é 3 por 3, né, calcular por Sarri, repetir as colunas e fazer. Você se lembra da propriedade e faz a multiplicação dos elementos da diagonal principal. 2 vezes 3 vezes menos 1, menos 6, esse é o determinante da matriz. E nesse exemplo aqui, ó, é uma matriz triangular superior, né? O determinante vai ser 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, está aqui. Né? Aí você fala, professor, mas a matriz é 3 por 3, se eu esquecer da propriedade, eu vou calcular por Sarri também, vou chegar no mesmo resultado. Vai! E se a matriz for 4 por 4, 5 por 5, né? E aí se você lembrar da propriedade, for uma matriz triangular 4 por 4 ou 5 por 5, você só vai multiplicar os elementos da diagonal principal, não vai precisar calcular por Laplace ou usar a regra de Shor para abaixar a ordem da matriz, certo? Então é isso que a propriedade número 6 garante aí, né? Propriedade 5 e 6. Agora a propriedade número 7. Então vamos lá, galerinha. A última propriedade aí da nossa aula de hoje. Propriedade número 7, também conhecida como Teorema de Binet. E o que diz o Teorema de Binet? Está dizendo para a gente o seguinte: o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes. Então, pessoal, olha só.
Você lê assim e fica um pouco confuso. Fala, o quê? O determinante do produto. O que é o determinante do produto? Isso aqui é o determinante de um produto de duas matrizes. Pronto. Aqui dentro eu tenho o produto, duas matrizes A e B, né? E aqui fala o determinante desse produto. É igual ao produto dos determinantes. Então, esse determinante do produto é a mesma coisa que eu pegar o determinante de A vezes o determinante de B. Tá? E aí, veja o que diz o exemplo aqui. Vamos lá. Isso aqui é o que a propriedade garante. Teorema de Binet, certo? E no exemplo está dizendo o seguinte para a gente. Dadas as matrizes A, está aqui uma matriz A, e B, está aqui a matriz B, calcule o determinante de A vezes B. Então, pessoal, você vê o que está pedindo aqui, né? Nesse exercício, nesse exemplo, ó, calcule o determinante de A vezes B. E aí você pode pensar, pronto, está pedindo o determinante do produto das matrizes. Aí se você não conhece a propriedade, o que você vai fazer? Você vai pegar a matriz A aqui, ó, vai multiplicar pela matriz B, fazer multiplicação de matriz linha por coluna, aquele processo todo, certo? E depois que você chegar no resultado da multiplicação, você vai calcular o determinante ainda daquela matriz, certo? Aí se você se lembra do teorema de Binet aqui, dessa propriedade, você vai falar o seguinte, bom, o teorema de Binet garante que esse determinante do produto, ele é o produto dos determinantes, determinante de A vezes o determinante de B. Então eu vou tentar fazer, né, isso aí utilizando o teorema de Binet. Como assim, professor? Eu vou olhar quem é o determinante dessa matriz A aqui, vou olhar também quem é o determinante da matriz B e vou multiplicar os dois resultados e eu sei que o teorema garante que é o mesmo resultado que o determinante do produto, certo? E quando você vem aqui na matriz, então eu vou fazer utilizando o teorema de Binet, né? Ó, vou fazer o determinante de A vezes o determinante de B e eu sei que vai ser igual ao determinante de A vezes B. Então eu olho aqui para a matriz A e percebo que essa matriz A aqui, ó, ela é uma matriz triangular inferior, certo? Aqui abaixo da diagonal principal, os elementos são todos nulos. Pronto, ó, a diagonal principal está aqui. Abaixo da diagonal principal, os elementos são todos iguais a zero. Ah, então o determinante de A eu sei calcular usando propriedade, né? Quando é matriz triangular, o determinante é quem? Produto dos elementos da diagonal principal. Então o determinante de A aqui vai ser menos 1 vezes 3 vezes menos 5, que vai dar aí mais 15, né? Vai dar 15 positivo. Esse é o determinante da matriz A. Agora eu vou olhar para a matriz B. Poxa, aqui na matriz B ela é 3 por 3. Eu vou utilizar a regra de Sarri para resolver, né? Para calcular o determinante. Vou repetir as duas colunas, eu vou fazer a setinha. Mas antes disso, eu estou observando que a primeira linha e a terceira linha, elas são iguais. A primeira linha e a terceira linha têm os mesmos elementos. E tem uma propriedade que diz o quê? Que se eu tenho em uma matriz fileiras iguais ou múltiplas, esse determinante é igual a zero. Então, nem vou fazer para o Sarri, porque de acordo com aquela propriedade, esse determinante de B aqui ele vai ser igual a quê? Vai ser igual a zero. Pronto, eu sei que o determinante de A é 15, sei que o determinante de B é zero, certo? Então, esse determinante que está pedindo aí de A vezes B, pela propriedade 7, que é o teorema de Binet, vai ser o determinante de A, que é 15, vezes o determinante de B, que é 0. E 15 vezes 0 vai dar o quê? Vai dar 0. Então, pessoal, significa o quê? Que você não tem o trabalho de multiplicar as duas matrizes, né? Pegar essa matriz A, multiplicar pela matriz B e depois calcular o determinante. Você já sabe que ele vai dar 0 aqui, fazendo um cálculo bem mais simples. É isso que diz aí a propriedade 7, teorema de Binet. É a última da nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Quem tem alguma dúvida, não entendeu aí alguma parte, pode estar mandando mensagem para mim no privado, tá? Que eu vou estar à disposição para atender vocês. E vou deixar aí uma atividade de fixação para vocês postarem depois na plataforma assim que estiver pronto.
Muito obrigado e até a próxima.